Já são 12h40, já deu 5 minutinhos aí. Galera, vamos lá então. Bom dia. Acho que alguém entrou aí, eu não dei bom dia. Deixa eu ver quem entrou depois do outro. Já tinha falado, Júlia, Kelvin, Lívia, Amol. É Amol, eu falei bom dia, Amol. A Rafa também. Bom dia, Rafa. Tudo bem? Meus amores, o que está faltando é as posições relativas entre reta e circunferência, né? Então, na aula passada, a gente viu as posições relativas entre ponto e circunferência, e aí hoje a gente vai ver as posições relativas entre reta e circunferência. Lembrando que aqui eu tenho a equação da circunferência, né, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, aonde o centro da circunferência fica no ponto A e B. Seria esse centro aqui, né? Esse centro C. Certo? E R, obviamente, é o raio da circunferência. E a equação da reta. Lembra que a equação da reta é AX mais BY mais C igual a zero. Essa daqui é a equação geral da reta. E aí, o que a gente vai fazer? Ó? Tem 3 posições relativas entre reta e circunferência. A reta ela pode ser externa à circunferência, a reta ela pode ser secante e ela pode ser tangente. Como que a gente identifica isso geometricamente? Quando ela não tem ponto em comum, então ela é externa. Quando ela determina 2 pontos em comum, ela é secante. E quando ela tem um único ponto aqui, ela é tangente. Tá claro isso? Tudo bem? Mas aí vamos analisar isso agora na nossa geometria analítica, né? Analiticamente. Como é que a gente vai analisar se elas são secante, se elas são tangentes ou se elas são externas, né? A reta com a circunferência. Depende muito da distância do centro até a reta. Então, ó, quando a gente calcular a distância do centro até a reta e ela for maior do que o raio, significa que ela é externa. Se a distância do centro até a reta ela for menor do que o raio, então ela é secante. E se a distância for igual ao raio, então significa que ela é tangente. Então, para a gente determinar se é ou não, ó, como é que eu faço essa distância? Lembra que eu já ensinei para vocês, né? A gente vai calcular aqui a distância do centro até a reta R. E aí essa distância ela é maior que o raio. Vou chamar de reta S, né? Para não dar confusão. Essa seria a reta S. Deixa eu ver quem bate a porta. A Letícia. Oi, Letícia, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, se a distância do centro até a reta for maior do que o raio, então significa que ela é externa. Se a distância do centro até a reta S for menor que o raio, então significa que ela é secante. E se a distância do centro até a reta S for igual ao raio, então significa que ela é tangente. E aí a gente vai usar a fórmula da distância de reta até ponto. Vocês lembram como é que é a fórmula da distância de reta até ponto? A vezes x mais b vezes y mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso, para você calcular a distância, né, do centro até a reta S, você vai usar a fórmula da equação da reta S, ax mais by mais c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O que vai mudar é que no lugar do x e no lugar do y, a gente vai colocar as coordenadas do centro. E quais são as coordenadas do centro? É o azinho e o bzinho. Então, a gente vai colocar, ó, na equação da reta, aqui no lugar do x e no lugar do y, a gente vai substituir pelo azinho e pelo bzinho, que é a coordenada aqui do centro, ó.
Vocês entenderam isso? E vai substituir naquela equaçãozinha. Outra coisa que é importante salientar aqui é o seguinte, galera, ó, a gente faz a distância do centro até a sua projeção ortogonal na reta, que seria aqui, ó, formando uma perpendicular até a reta. A mesma coisa aqui, ó. Então, uma coisa que é bem usada é aqui na tangente, eu vou fazer até um exercício com vocês e vai cair na prova. Quando a gente tem aqui o raio vindo até o ponto de tangência, a reta S com o raio, elas vão formar um ângulo aqui de 90 graus. Obsex. Oi. Então, tipo, dessas três, a mais usada seria a secante? A tangente é a mais usada. Eu vou mostrar um exercício específico para vocês de como é a tangente. O exercício é assim, ô, meu amor. Ele dá a equação da circunferência, vai dar o ponto por onde a reta passa, e ele quer que você diga qual é a equação da reta que passa naquele ponto. É o que mais cai. Como é que determina a equação da reta tangente na circunferência? Tem até exercício desse na lista que eu mandei para vocês, e vai ser um dos exercícios da prova também. Tá? Eu vou fazer com vocês, vocês vão ver, e é bem tranquilo. Eu estou dando só o tempinho aí de vocês copiarem, porque eu coloquei 2 exemplos na outra folha para a gente ver como é que cai isso também. Professor. Fala, mano. Só uma dúvida. Tipo assim, quando eu tava fazendo os exercícios do livro, o livro ficava usando um negócio de, tipo, discriminante. Sabe, aquele delta? Sei. Como que funciona isso? É do coeficiente angular, lembra? O coeficiente angular é delta y sobre delta x. Eu vou dar uma olhadinha no livro para ver o que ele está falando. Que a única coisa de discriminante que eu ensinei para vocês foi isso. Porque, tipo assim, pelo que eu entendi, o que ele fazia era... Ele pegava a equação da circunferência, pegava a equação da reta e, tipo, fazia um sistema. Sim. Aí sempre ficava, tipo, um x ao quadrado e tal. Aí ele pegava esse discriminante do delta, sabe? Do b ao quadrado menos 4ac. Sim, eu vou explicar isso para vocês. Porque para a gente descobrir também, uma outra maneira é pegando a equação das duas e resolvendo pelo sistema. Eu vou fazer isso ali para vocês entenderem. Então, vamos lá, ó. Dê a posição da reta em relação à circunferência em cada caso a seguir. Tudo bem? Então, a nossa reta está aqui. Qual é a reta S? A nossa reta S é x mais y mais 1 igual a 0. E aí eu quero a distância dela até o centro dessa equação aqui, ó, dessa circunferência. X mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tudo bem? Vamos lá. Vocês já treinaram isso, galera. Vamos lá, me ajuda. Qual é a coordenada do centro aqui? Vamos lá. Vamos ver se vocês estão treinando. Vai cair na prova isso. 0. Se aqui, ó, aqui tá 1, não tá? Então vai ser menos 1. E aqui o y, como ele não tem ninguém, vai ser 0. Então o centro está no ponto menos 1 e 0. E para calcular o raio, a gente vai usar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é igual ao raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado vai dar 1. Então, o raio vai ser a raiz de 1. O raio é 1. Beleza? E aí, como é que eu sei a posição dessas duas? Eu vou pegar esse centro e vou calcular a distância dele até a reta. Eu vou calcular a distância do centro até a reta S. Então, ela vai ser assim, ó. No lugar do x aqui, eu vou colocar o A, que é menos 1. Mais, no lugar do y, eu vou colocar o 0. Mais, copia aqui o 1, né, que é do C. Dividido. Ó, quem está aqui na frente do x é o 1. Então, esse é o A. Quem está na frente do y é o 1, ele é o B. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dentro da raiz. Então, a distância do centro até a reta S vai ser, ó. Lá em cima, galera, ó, vai dar aqui, ó. Corta, corta, vai dar 0. E aqui embaixo vai dar a raiz de 2.
isso vai dar zero, porque 0 dividido por raiz de 2 vai dar zero. Se a distância é zero, o que eu posso chegar à conclusão? Que é secante. Zero não é menor do que 1? Olha lá, ó. 0 não é menor do que 1? Sim. Então, a distância do centro até a reta é menor do que o raio. E o que a gente aprendeu? Quando a distância for menor do que o raio, ela é secante. Nesse caso, como deu zero, significa que a reta passa pelo centro. Você vai ter lá, só para vocês entenderem, um esboço. Você vai ter a circunferência e essa reta, ela vai passar exatamente pelo centro, porque a distância é zero. É isso que está acontecendo aqui, ó. Aqui está o centro da circunferência e aqui está a reta x mais y mais 1 igual a zero. É isso que está acontecendo se a gente fosse analisar geometricamente. A reta, ela passa em cima do centro da circunferência. Mas ela toca em 2 pontos da circunferência. Então, ela é secante. Meus amores, vocês entenderam? Bisteca, na verdade, ela passa no que você notou ali, ela não passou pelo centro. Mas aí ela tá passando porque ela é menor que 1. Não, aqui ela está passando pelo centro pelo fato de ter dado zero, meu amor. Ah, tá, entendi. O fato de ter dado menor do que 1 é porque ela é secante. E poderia ter dado, por exemplo, 0, alguma coisa. Se tivesse dado 0, alguma coisa, significa que ela passaria aqui, ó, por exemplo. Mas não necessariamente no centro. Por causa disso, ó, por causa do zero, que eu sei que ela passa pelo centro, entendeu? Aí, Enzo, vamos imaginar. Pô, Bisteca, eu não sei fazer isso, eu não lembro dessa equação aí. Então, como é que tá? Eu vou fazer de outra maneira, que é o que a apostila deve ter feito aí com vocês, ou você deve ter visto isso na apostila e gerou um pouquinho de dúvida. Deixar eu entender, depois a gente fazer. É o seguinte. Bisteca, como é que eu faço isso de outra maneira? As duas equações, a equação da reta, que é x mais y mais 1 igual a zero, e a equação da circunferência, x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, elas formam um sistema. E quando você resolve o sistema, o que é resolver o sistema? É descobrir os pares ordenados de x e y que tornam esse sistema verdadeiro, né? Que fazem com que a gente vai descobrir o valor do x e do y que serve para as duas equações. Quando a gente resolve o sistema, a gente descobre em quais pontos elas têm a intersecção. A gente vai descobrir esse ponto aqui, ó, que é o ponto 1, e esse ponto 2. Então, se você quer descobrir aonde é a intersecção, você tem que resolver o sisteminha. E aqui, ó, o melhor método para resolver esse sistema é por substituição. Eu vou isolar o y aqui, ó. O y, ele é esse x vem para cá menos x, e esse 1 vem para cá menos 1. E aí eu vou substituir aqui embaixo, ó. Vai ficar x mais 1 ao quadrado, e no lugar do y eu vou colocar menos x menos 1 ao quadrado igual a 1. E aí eu vou descobrir quais são os valores do x. Aí, ó, se você resolver isso aqui, vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui também, ó, o quadrado do primeiro, então, menos x ao quadrado, vai dar x. Menos 2 vezes o primeiro, vai dar mais 2x vezes o segundo, então vai dar mais 2x também. E 1 ao quadrado vai dar 1.
Então, isso aqui vai dar 1. Olha o que vai acontecer. X ao quadrado vai x ao quadrado, vai dar 2x ao quadrado. 2x mais 2x, 4x. Esse 1 cancela com 1 do outro lado, vai sobrar só 1 aqui. Igual a 0. E aí, Enzo, foi você que me perguntou sobre isso. Na hora de resolver, você não calcula Bhaskara? Exato. E aí, na hora de calcular o Bhaskara, pensa no discriminante. Vai ficar 4 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 1. Então, vai dar 16 menos 8. O discriminante vai dar 8, beleza? Vocês estudaram isso ano passado com a Carlô. Quando o discriminante ele é positivo, quando o delta é positivo, significa que vai ter quantas raízes? 2. Se tem 2 raízes, é porque vai ter 2 pontos de intersecção. E aí é secante. Porque uma raiz vai ser o ponto 1 e a outra raiz vai ser do ponto 2. Foi isso que ele fez aí, entendeu? Sim. Então, outra maneira seria, se o delta for maior que 0, é secante. Se esse delta for igual a 0, é tangente. E se o delta for menor que 0, ela é externa. Você entendeu? Entendi. Então, é em relação aos pontos que vão tocar, né, na circunferência. Em relação aos pontos. Porque o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente resolve o sistema, o objetivo de resolver o sistema é descobrir quais são os pontos que as retas tocam na circunferência. Eu não vou continuar aqui, porque a raiz de 8 vai dar 2 raiz de 2. Então, vai dar uns pontos estranhos. Mas se tivesse dado um delta igual a 9, você ia descobrir os 2 pontos facinho, entendeu? Tá suave. Era isso que você estava com dúvida? É assim que aparece lá? É, porque, tipo assim, eu resolvi o exercício daquele jeito que você resolveu da primeira vez. Aí, tipo, eu ia ver a resolução. E ela estava desse jeito. Ela tava desse jeito. É que tem essas duas maneiras de resolver. O sistema ele serve para achar as raízes das duas equações. E no nosso caso aqui, as raízes são os pontos de intersecção. Então, quando você resolve um sistema de uma circunferência com a reta, você vai achar em quais pontos elas têm a intersecção. Ou quais pontos elas não têm intersecção. É isso. Beleza, então. Valeu, professor. E aí, para vocês, meus amores, fica as duas maneiras. Vocês podem fazer pela fórmula da distância para descobrir a posição, ou pode fazer pelo sistema. Vocês que vão escolher. Certo? Tentem fazer a B. Você já tem resposta? Não. Tudo bem. Vamos. Eu quero que vocês... Pode dar fração, não pode? Uhum. Vocês têm que treinar isso daqui. Me ajuda. Vamos lá, pelo amor de Deus. Qual é o centro? 1 e 2. Isso. Aqui está menos 1, vai vir 1. Se aqui está menos 2, é 2. E esse cara aqui é o R ao quadrado. Então, o raio vai ser 1. Então, a gente tem que calcular a distância desse cara até essa reta. Então, a distância do centro até a reta S vai ser 4 vezes 1, mais 3 vezes 2, mais 4. Dividido por a raiz quadrada. Aqui é o A e aqui é o B.
Vai dar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. É o clássico, né? Aqui vai dar... Oi, ó. Anota a fórmula da distância para mim, por favor. Tá, a distância de centro até ponto é AX0 mais BY0 mais C dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado, a raiz disso. A reta é o AX mais BY mais C. E o ponto é o X0 e o Y0, tá? Tá bem, obrigada. Nada. Então, isso daqui vai dar, ó, em cima, 4 mais 6 mais 4. Vai dar 14. Tudo bem? E aqui embaixo vai dar 16 mais 9 vai dar 5. Que vai dar 25, a raiz de 25 é 5. 14 dividido por 5 vai dar 2,8. Essa distância, ela é maior, menor ou igual ao raio? Maior. Maior que o raio. Então, o que significa? Tá externo. Essa daqui é externa. Isso aí. Você está falando dessa 10, né? Dessa mesmo. Tipo, eu tava com dúvida em outra, só que agora que você explicou esse negócio do delta, aí já matou. Bisteca, depois você vai fazer a lista? Eu vou até abrir aqui. Essa daqui, ó. É a 12, é o professor? Uhum. Tô pensando em outra coisa aqui. Pra mim. Sim.
Então, vamos lá, ó. Ele fala assim, são dados no plano cartesiano o ponto P de coordenadas 3 e 6 e a circunferência C de equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 1. Uma reta T passa pelo ponto P e é tangente à circunferência C em um ponto Q. Então, a distância de P a Q é. Então, ele quer a distância de P até Q. Então, vamos lá. Vamos fazer um esboço só para vocês terem uma ideia, uma noção. Aonde está o centro aqui da nossa circunferência? No ponto 1 e 2. E o raio dela, o raio ao quadrado seria 1, então o raio vai ser igual a 1, que a raiz de 1 é 1. Tudo bem? Então, ó, se a gente pega lá o plano cartesiano, a gente tem aqui, ó, no ponto 1 e 2, a circunferência com o seu centro, e o raio é 1, né? Então, uma unidadezinha de raio, a circunferência seria mais ou menos assim. Ela vai encostar ali, porque o raio dela é 1. Essa daqui seria a circunferência. Aí, ele fala o seguinte, que o ponto P está no ponto 3 e 6. Então, significa aqui, ó, que o x é 3. Então, olha lá, 1, 2, aqui, ó, o 3. Aqui é 2, então aqui é 3, 4, 5, 6. Então, tá aqui o ponto P. Certo? E passa uma reta T por P e é tangente à circunferência C no ponto Q. Então, ó, nesse ponto P, vai passar aqui uma reta que é tangente à circunferência. O que significa ser tangente à circunferência? Ela toca a circunferência em apenas um ponto e é justamente o ponto Q. Então, ele quer a distância de P até Q. Para calcular essa distância, a gente precisa descobrir qual é o valor ali do P. Tudo bem? Beleza. Aqui, galera, eu vou pegar esse desenho e vou dar uma ampliada nele, para vocês darem uma olhada melhor. Eu só fiz o esboçozinho, e aí eu vou ampliar aqui para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Vocês vão ver que, nesse caso, não precisa nem calcular a equação de nada. Dá para a gente fazer geometricamente. O que eu ensinei para vocês durante a aula? Quando a gente pega daqui do centro e vem até o ponto de tangência, o que é importante da gente lembrar? Que é perpendicular. Exatamente, Enzo. Que vai formar 90 graus. Mas tá bom, Bisteca, o que isso significa? Mano, se a gente fecha aqui, ó, do centro até o P, que tipo de triângulo que a gente tem? Triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. E aí, nesse triângulo retângulo, pensa com o tio Bisteca, vamos lá. O raio aqui vale 1, que seria um dos catetos. Se a gente calcular a distância do P até o centro, eu vou descobrir a hipotenusa, porque aqui é a distância do P até o centro. E aí ele não quer calcular exatamente essa distância aqui, ó, do P até o Q, eu vou chamar de X. Então, a gente calcula a distância do P até o centro e depois resolve o exercício através do Teorema de Pitágoras. E acaba o nosso problema. Vocês entenderam o meu raciocínio? Sim. Então, em outras palavras, eu tenho que pegar o ponto P, que é 3 e 6,
e o centro, que é 1 e 2, e calcular a distância de P até C, do segmento PC. E é a raiz quadrada. Esses daqui vocês já estão cansados de fazer. 3 menos 1 ao quadrado, Professor, mais 6 menos 2 ao quadrado. Fala. isso é de primeira fase? É a primeira fase. A distância de P até C vai ser o quê? A raiz quadrada. 3 menos 1 vai dar 2, ao quadrado vai dar 4. Mais 6 menos 2, 4 ao quadrado, 16. Então, a distância de P até C vai ser a raiz quadrada de 20. Vocês entenderam? Vai cair um assim na prova, né, que você disse. É um parecido. Eu vou mostrar como é que eu vou cobrar na prova. Aí, o que acontece agora? Esse cara aqui é raiz de 20. Aí agora eu vou fazer, ó, Pitágoras. Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então eu vou ter a hipotenusa, que é raiz de 20 ao quadrado, igual a x ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Pois aqui vai dar 20, igual a x ao quadrado, mais 1. O x eu vou fazer direto. 20 menos 1, 19. Essa é a raiz quadrada de 19. Letra D. Quando a gente está estudando geometria analítica, a gente não pode esquecer dos conceitos de geometria plana. Geometria analítica, ela é a geometria plana aplicada ali no plano cartesiano, onde a gente descobre as equações daquelas curvas e tudo mais. Mas os conceitos de geometria plana, eles continuam. Eu tinha visto o exercício que eu queria. Não tá aqui, cadê ele? O bicho danado. Aqui é o 9.
Na minha cara todo tempo. Galera, e esse probleminha? Determine a equação da reta T tangente à circunferência no ponto P, conforme mostra a figura. Essa daqui é a reta T e ele quer a equação dela. O que eu cansei de dizer para vocês nos capítulos anteriores? Quando ele quer equação de reta, a gente vai usar o quê? Io, mi, show. Então, a gente precisa do coeficiente angular da reta, que é o m, e precisa do x0 e y0. Como a reta passa pelo ponto P, o x do ponto P e o y do ponto P, vocês concordam que ele serve como x0 e y0? Porque Sim. a reta passa pelo ponto P. Então, aqui eu vou ter o x0 e aqui eu vou ter o y0. E aí, vamos lá. Quem me ajuda a calcular esse x0 e esse y0 aí? Ele deu uma dica aqui pra gente. Ele falou que esse ângulo aqui, ó, é igual a 45. Então, ó, se eu faço um triângulo retângulo aqui, eu consigo descobrir quem é o x0 e o y0 através lá de trigonometria. Esse pedaço aqui, ó, o cateto de baixo, ele vai ser o x0, e esse cateto oposto ao 45, ele vai ser o y0. Então, ó, por exemplo, o seno de 45 graus é o cateto oposto, que é o y0, dividido pela hipotenusa, que é o raio. E aí, vocês concordam comigo que o raio da circunferência é igual a 4? Sim. Então, aqui vai ser 4. Então, aqui vai ser 4, que é a hipotenusa. Então, vai ficar, ó, raiz de 2 sobre 2, igual ao y0 sobre 4. Então, vai dar 2y0 igual a 4 raiz de 2. O y0 vai ser 2 raiz de 2. E aí, a gente vai descobrir o valor do x0, que é o mesmo. E como o ângulo é 45, os catetos são iguais. Professor, eu não entendi não. Você pode repetir, por favor? Vamos lá. Eu quero descobrir as coordenadas do ponto P, que seria o x0, que é esse pedaço aqui de baixo, e o y0, que seria essa altura aqui, ó. Certo? Como ele deu essa informação aqui, ó, que esse ângulo vale 45, eu fechei nesse triângulo, mano. Tudo bem? Tá, até a parte do triângulo eu entendi. Aí, mas ó, depois- aqui tá o centro da circunferência. Se eu vou do centro até uma extremidade dela, essa distância não é o raio? Sim, Se eu saio do centro e vou até uma extremidade dela, essa distância aqui, ó, não é o raio também? sim. E aí eu estou usando as razões trigonométricas do triângulo retão.
Eu usei o seno para calcular o y0, porque esse tamanho aqui, ó, é o y0. E é o mesmo daqui, ó. Esse cara e esse cara são iguais. Entendeu? Beleza. E aí agora, se você quiser, você pode até fazer aqui, ó, o cosseno. Você vai ver que vai dar na mesma. O cosseno de 45 vai ser o x0, que é o cateto adjacente, sobre 4. Então vai dar raiz de 2 sobre 2, igual a x0 sobre 4. Ó, é a mesma equação. Vai dar 2x0 igual a 4 raiz de 2. Então x0 é igual a 2 raiz de 2. Então, a gente acabou de descobrir que esse ponto P aqui, ele está no ponto 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2. A gente já tem essa parte aqui, Enzo, ó. Vai ficar y menos 2 raiz de 2 igual a m vezes x menos 2 raiz de 2. Porque a equação que eu quero é a equação da reta que passa pelo ponto P. Entendeu? Entendi. Aí que vem o grande tchan, que é o raciocínio que eu quero implementar na cabecinha de vocês. A gente não precisa do coeficiente angular da reta T? Sim. Como é que eu vou calcular o coeficiente angular da reta T? Delta y sobre delta x ou a tangente do ângulo. Ou a tangente do ângulo. Você sabe qual que é a tangente desse ângulo aqui, ó? A gente nem sabe que ângulo que é esse. Mas tem um detalhe importante. O que a gente aprendeu? Que o raio forma 90 graus com a reta tangente. Então, imagina que pelo ponto P e pelo ponto C passa uma reta R. Se elas são perpendiculares, o que a gente aprendeu no segundo ano? M vezes M igual a menos 1. Exatamente. O coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta T tem que dar menos 1. Mas aí você pergunta, qual que é o coeficiente angular da reta R, bisteca? A gente consegue calcular o coeficiente angular da reta R fazendo ΔY sobre ΔX. Porque a reta R, ela passa pelo centro da circunferência, que é 0, 0, e passa pelo ponto P, que eu descobri que é 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2. Então, ele vai ser, ó, 0 menos 2 raiz de 2 dividido por 0 menos 2 raiz de 2. Vocês entenderam? Sim. Na verdade, vocês me ajudaram numa coisinha aqui, ó. O x, ele é negativo, né? Ele está no segundo quadrante, então é menos raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente descobriu o tamanho do cateto, mas como está no segundo quadrante, ele é negativo. Então, o x aqui ele é negativo. Aqui vai ficar mais. Então, aqui vai ficar mais embaixo. Então, o coeficiente angular dela ele vai dar menos 1. Ele vai dar menos 2 raiz de 2, dividido por mais 2 raiz de 2. Corta, corta, vai dar menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1, igual a menos 1. Então, o MT vale 1. E aí, agora já era. Vai ficar y menos 2 raiz de 2 igual a 1 vezes x mais 2 raiz de 2. Y menos 2 raiz de 2 igual a x mais 2 raiz de 2. Aí é só jogar esse cara para cá, ó. A equação vai ser y igual a x mais 4 raiz de 2. A equação, a questão que eu coloquei na prova, o raciocínio é o mesmo.
eu já dou o ponto P e dou a equação da circunferência. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: para achar a equação da reta tangente, você tem que imaginar uma reta passando pelo ponto de tangência e o centro, e o coeficiente angular dessa reta que passa pelo ponto de tangência e o centro, vezes o coeficiente angular da reta que eu quero, vai dar -1, porque elas são perpendiculares. É esse raciocínio que eu quero que vocês guardem. Enzo, é o 10, eu for fazer aqui, eu já mando para você. Depois você faz. A 10 é muito complicado. Deixa eu dar uma olhadinha. Espera vocês copiarem, obviamente. Próxima aula você faz. Sim, mas eu só vou ver se cai na prova algo dela, porque acho que não vai cair, não. Uma das circunferências que passa pelo ponto 00 e tangencia as retas R1 tem... Não, aqui eu não vou cobrar, não. Mas depois eu faço com vocês. Beleza? Beleza. Aí, galera, a listinha tá bem fiel à minha prova, tá? Façam a listinha, vocês vão ver que vai estar mel na chupeta. Dica, tem até alguns exercícios da listinha na prova, então é bom fazer mesmo, estudar, vocês vão mandar bem. Certo? Certo. E qualquer dúvida é só mandar aí. Valeu, professor. Tchau, tchau. Boa prova para Tchau, vocês e obrigada. até amanhã, tá? Amanhã não. Amanhã não tem aula, é prova. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, Steph. Valeu, bom feriado, bom final de semana. Tchau.